Oi. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz. Agradecer ao pastor Tiziano, que me concedeu o púlpito da igreja. Dia domingo, a gente sabe que isso não é muito comum. Nas igrejas, geralmente, o pastor presidente quem prega. Mas aí ele, graciosamente, me deu esta oportunidade de trazer a palavra do Senhor num domingo aqui. Eu me sinto muito honrado e feliz por algumas razões, entre elas porque hoje é o meu aniversário e isso me faz lembrar de uma citação que, se não estou enganado, é de Jeremias, quando ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. E de fato em pecado me concebeu a minha mãe, mas pela graça de Deus houve um dia que o Senhor me trouxe para Ele e hoje estou aqui. Acho que essa é a razão da minha maior felicidade nesta noite, além do enorme privilégio de pregar a palavra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Nós iremos ler os versículos 12, 13, 28, 29, 30, 31 e 32. Nós iremos refletir sobre o tema arrependimento, o caminho para a restauração. Amém? Quem encontrou diz amém? Amém? Acompanhamos a leitura. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por mais um dia de vida, pelo privilégio de mais uma vez estar em tua casa, Deus, e hoje, Deus, de ministrar a tua palavra. Peço-te, Senhor, que o Senhor derrame a tua unção, Deus, sobre a minha vida. Teu Espírito Santo me capacite, que eu diminua neste lugar e que o Senhor cresça sobre a minha vida. Que eu não fale, Deus, aquilo que a igreja quer ouvir, mas aquilo que a igreja realmente necessita e precisa ouvir nos dias atuais. Em nome de Jesus, que o Senhor abra, Deus, o nosso entendimento para compreendermos o que diz a tua palavra. É assim, Deus, que nós oramos ao Senhor, gratos a ti por tudo. Amém. Amém, gente? Pois bem, Joel, ele compõe um grupo de profetas chamados de profetas menores. Não por terem menor importância, já falei isso aqui, não por serem menos importantes, mas apenas pelo fato de que os seus escritos, o volume das suas profecias é menor. Enquanto por exemplo, esse livro tem 3 capítulos, Isaías vai ter 66. Isaías é um profeta maior. Então, o que caracteriza um profeta menor e um profeta maior,
é apenas o volume dos seus registros, o volume dos seus escritos. Chama a atenção o quanto se prega pouco a respeito desses profetas. Profetas como Oséias, profetas como Joel, profetas como Malaquias, Miqueias, Obadias, Amós. Mas esses profetas, eles têm uma mensagem extremamente atual. Eles têm uma mensagem muito importante para os dias de hoje, para as necessidades atuais da igreja. E chama a atenção que os nossos pastores, quem é responsável por pregar a palavra, fale muito pouco a respeito disso. Eu já estive aqui pregando, acredito que essa é a minha terceira mensagem a respeito de um profeta menor. Já estive aqui pregando a respeito do profeta Oséias e a respeito do profeta Malaquias. Ambos têm uma mensagem particular, mas de alguma forma as questões são parecidas porque muitas vezes eles trazem a questão da idolatria para si. Eu queria introduzir a mensagem, antes de falar a respeito desses versículos que eu li aqui nesta noite, falando a respeito de quem é esse profeta, falando a respeito das principais ênfases dele, falando a respeito de questões que são fundamentais para podermos compreender porque esses versículos que acabamos de ler estão aqui escritos. Porque há uma necessidade tão grande de arrependimento do povo. Porque Deus chama para que eles se convertam a Ele, não só uma vez, mas duas, em uma pequena passagem de tempo que nós lemos aqui. Lemos 2 versículos, o 12 e o 13, e nos dois aparece a questão do convertei-vos a mim. Deus chamando o povo para a conversão. Queria falar algumas características desse profeta e falar a respeito de quem Joel é. Em primeiro lugar, aparece na Bíblia 12 vezes o nome Joel. Alguém com esse nome, algum homem com esse nome. E o que diferencia, o que podemos usar para distinguir esse profeta dos demais é o nome do seu pai, Petuel. É a única coisa que podemos ter de referência para poder distinguir esse profeta dos outros homens que aparece com esse nome de Joel. Joel era filho de Petuel e só. A sua citação desse nome aparece apenas 2 vezes, do nome desse profeta. Joel capítulo 1:1 e em Atos dos Apóstolos, quando Pedro cita esse profeta. Em segundo lugar, o nome do profeta. Como já falei para vocês, os profetas, os seus nomes, geralmente representavam uma coisa. Isso porque na cultura hebraica, os nomes não eram postos apenas pela beleza do nome, pela beleza da pronúncia. Era diferente. Era tipo, vamos supor que o seu filho vai nascer em grande sofrimento, em grande dor, em grande angústia. Então, provavelmente, ele vai ter o nome de sofredor. Era assim que acontecia na cultura hebraica. E Joel quer dizer, o Senhor é Deus. Assim como Oséias quer dizer salvação, Malaquias quer dizer meu enviado, Miqueias quer dizer quem é o Senhor. Os nomes, eles têm essas representações. E Malaquias, ou melhor, e o nome de Joel, ele traz 2 verdades a respeito de Deus. A primeira é que o Senhor é Deus, ou seja, a singularidade desse Deus. O nome de Joel traz uma verdade sobre Deus, que Deus é único. Não existem vários deuses. E curiosamente esse nome surge exatamente no contexto de idolatria, do politeísmo, onde o povo de Israel, o povo de Judá, adoravam a vários deuses. E surge esse homem com o nome de Joel para esclarecer, e o seu nome já é um evangelismo. Seu nome já traz uma verdade a respeito de o Senhor é Deus, o Senhor é único. Não existem vários deuses. Só há um único Deus, Criador, só há um único Deus, soberano, onipotente e Deus e Senhor de todas as coisas. A segunda coisa que o seu nome traz é a soberania desse Deus. O Senhor é Deus. Deus é o Senhor. Então, o nome de Joel já traz 2 coisas interessantes para já serem impostas ao povo daquela época. 2 verdades, a singularidade de Deus e a soberania de Deus. Uma outra coisa a respeito do profeta Joel é que não dá para saber muito a respeito da sua personalidade. Apenas que ele tinha uma ligação forte com o sacerdócio, com o templo e com os sacrifícios. Então, dá para imaginar, você pode pressupor que Joel tinha alguma relação com a família sacerdotal. Que Joel tinha alguma relação com isso. Mas é apenas uma suposição. Isso não quer dizer que, de fato, seja isso. E, por último, a respeito do profeta, na verdade, ainda tem outras 2 coisas. A sua mensagem. A sua mensagem, por meio da sua mensagem, alguns teólogos atuais dizem que Joel é o João Batista do Antigo Testamento.
por muito convidar o povo para que ele se arrependa, por muito chamar o povo ao arrependimento. Em segundo lugar, a linguagem desse profeta. Joel se destaca em relação aos profetas menores pelo fato de ter uma linguagem pitoresca, ou seja, uma linguagem de característica sua, uma linguagem propriamente sua. Joel ele traz um conteúdo diferente e ele demonstra uma certa inteligência, até mesmo sobre um certo domínio em relação à ciência, pois Joel descreve muito bem o ataque de gafanhotos que existe aqui, que é uma das pragas, uma das utilidades de Deus para punir o seu povo. Ele descreve muito bem como esse ataque ocorre. Então, Joel tem um certo domínio sobre as questões científicas, pois ele tem uma certa propriedade quando ele se dirige aos gafanhotos e descrever como aconteceu esse ataque desses gafanhotos. Então, essas são algumas características do profeta. A data da profecia é um ponto muito discutível. E hoje a gente vai usar as palavras de Calvino. Com toda a sua sabedoria, ele disse o seguinte: é melhor deixar isso daí em aberto. Porque a grande discussão, e ninguém sabe quando de fato aconteceu, em que data ele realmente profetizou. Não existe unanimidade. Há quem diga que ele profetizou antes de Amós, antes de Oséias, porque esses profetas usam uma espécie de modelo parecido para convidar o povo ao arrependimento, que Joel utiliza aqui. Então, essa é uma das suposições. E também no tempo do rei Josias, né? Pelo fato da grande ligação com os sacerdotes e da grande ligação com o templo. Mas é muito difícil, inclusive esse é um comentário do Hernandes Dias Lopes. Ele fala que é difícil saber de fato em que data Joel profetizou, falou isso daqui. O livro ele se divide em duas partes, né? Do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 17, vai falar sobre a ira de Yahvé, a ira de Deus, com uma garantia de que se o povo se voltar para Deus, Deus será misericordioso. Do capítulo 2, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 21, Joel vai falar a respeito do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão do Senhor. Então o livro ele se divide nessas duas partes, nesses dois contrastes aí. Por fim, as ênfases do profeta. O profeta chama a atenção do povo para dizer o seguinte: que o pecado atrai o juízo de Deus. O pecado, ele atrai o juízo divino. E o fato é que o povo, qual era o pecado do povo? O pecado do povo era a idolatria, como já falei. O pecado do povo era se embriagar nos templos. Então, Deus, ele em seguida usou do fogo. Deus usou dos gafanhotos. Então, Deus mostra uma certa soberania em relação à natureza para punir o seu povo. Então, uma das ênfases de Joel em relação a esse livro, em relação a essa profecia, é que o pecado, ele atrai o juízo de Deus. Quando você peca, quando eu peco, quando nós pecamos, vivemos uma vida de pecado, nós atraímos para as nossas vidas o juízo de Deus. E às vezes a gente não entende porque algumas coisas dão errado. Há um teólogo que ele chama a atenção para o seguinte: a forma como vivemos em relação ao nosso Deus é totalmente determinante em relação às nossas alegrias e tristezas aqui na terra. É totalmente possível que uma pessoa possa estar passando por momentos de dificuldade, por momentos de muita aflição, de momentos onde Deus está usando da disciplina para com ele, por conta de uma vida de pecado, por conta de uma vida sem arrependimento. E falando em arrependimento, essa também é uma ênfase do profeta Joel. Ele mostra que o arrependimento é como se fosse uma grande porta para que venha a misericórdia de Deus. Se o povo se volta para Deus com lágrimas, com arrependimento, Deus se volta para o povo com bênçãos. Deus se volta para o povo com misericórdia, com graça e com amor. Essa é uma das outras ênfases do profeta. E ele diz também que o arrependimento simplesmente suspende o castigo do Senhor. Quando o homem se coloca na posição de se arrepender, de reconhecer quem ele é, quais são os seus pecados. Nesse caso, era a nação. A nação de Judá, a nação de Israel pecou. E Deus veio sobre a nação com o castigo, com as punições, com o fogo, com a seca, com os gafanhotos que devastaram tudo. Ou seja, o povo plantava, mas não colhia. O povo trabalhava, mas não tinha a recompensa do seu trabalho. Porque os gafanhotos vinham e devastavam tudo.
Então, quando o povo se arrepende, quando Joel convida o povo para o arrependimento, isso suspende essa punição de Deus. Não que seja mérito do arrependimento, mas porque o nosso Deus é misericordioso e ele, em sua infinita misericórdia, suspende o castigo e traz de novo a bênção. O povo que não prosperava, volta a prosperar. O povo que trabalhava e não via os frutos do seu trabalho, volta a ver novamente o fruto do seu trabalho. Porque é impossível prosperar estando em pecado. É impossível. Isso é uma garantia que temos em Provérbios. Salomão diz que quem não confessa as suas transgressões não prospera. Quem vive em pecado, quem esconde as suas transgressões, as suas iniquidades, não prospera. Não prospera. E era isso que estava acontecendo com o povo. Era essa a situação do povo. Um povo que se embriagava nos templos, um povo que idolatrava outros deuses, um povo que substituía o Senhor por outros deuses. O politeísmo, uma criação totalmente da mente humana, é posta em atividade. E isso faz com que Deus puna o seu povo. A teologia desse profeta traz algumas coisas que é a soberania de Deus sobre a natureza, né? Algo que é visto quando Deus controla a seca, quando Deus controla o fogo, quando Deus controla os gafanhotos. Isso mostra que Deus ele tem uma devida soberania sobre a natureza, sobre todas as coisas. O arrependimento é o caminho para a misericórdia de Deus, como acabei de falar. O Deus da aliança é o Deus da restituição. Não havia outro meio, outro caminho que o povo pudesse tomar, outro rumo que o povo pudesse tomar, senão se converter ao Senhor para que pudessem voltar a prosperar. Então, o Deus da aliança, que puniu o povo da aliança por desobediência, por desviarem totalmente do foco ao qual Deus queria que eles vivessem, é o Deus que pode também restaurá-los. E por fim, o derramamento do Espírito é uma promessa segura e abundante de Deus. E agora, finalmente, eu queria entrar com vocês no texto que nós lemos aqui, a respeito do povo de Israel, a respeito do povo de Judá, que pecou contra o Senhor. Versículo 1 diz assim: assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Primeira coisa que a gente pode observar, assim agora mesmo. Ou seja, esse arrependimento do povo que havia afastado-se de Deus teria que ser urgente, teria que ser agora, teria que ser de forma imediata. O povo que pecou precisava voltar para Deus imediatamente, pois caso contrário talvez não pudessem mais receber do Senhor a bênção. Caso contrário não poderiam mais receber do Senhor a misericórdia, a graça desse Deus. Talvez Deus não usasse mais de amor para com esse povo se esse povo não se arrependesse com urgência, de forma imediata. E eu queria chamar a atenção de vocês nesse momento para uma seguinte questão. O fato de que nós estamos sempre acostumados com o fato de haver um amanhã. Estamos sempre acostumados com o fato de que amanhã, de que será um outro dia, de que poderemos ter novas oportunidades, de que poderemos nos reconciliar, de que poderemos mais uma vez orar, mas não temos essa certeza. Jesus chama a atenção e diz que para cada dia basta o seu próprio mal. Vivam hoje e vivam intensamente. E eu queria me dirigir a você que talvez possa ter chegado aqui afastado dos caminhos de Deus, que talvez chegou a este lugar, talvez em conflito com a outra pessoa, com alguns de seus irmãos, com alguém da sua família. Não acredite que talvez exista um amanhã, porque possa ser que não exista um amanhã para você, ou talvez até mesmo para essa pessoa que você acha que terá um amanhã para que você possa se reconciliar. Talvez hoje possa ser a sua última oportunidade. Talvez hoje possa ser a sua última chance. Eu recentemente fui ao velório da minha avó. E é interessante que no dia que a pessoa morre, talvez seja o dia que a pessoa mais é amada. Porque as pessoas vão chegar no caixão, vai ter aquele pranto, vai ter aquele choro. Às vezes é até mesmo um espetáculo de hipocrisias. Eu te amo, só que agora já é tarde e não adianta mais. Não adianta dizer que ama depois que morre. Não adianta pedir perdão depois que já chegou o fim à vida de alguém. E outra coisa, se você morrer em pecado, não adiantará mais nada.
O que garante que talvez quando você atravessar aquelas portas possa ser o seu último instante de vida? O que garante? A vida é tremendamente passageira. Recentemente nós temos visto esses atentados. Simplesmente um jovem entrou na escola e saiu ceifando a vida de diversas pessoas. Porque a vida é passageira. Não temos a garantia de que teremos uma nova hora. Não temos a garantia de que teremos um novo dia, um novo amanhã. Não temos essa garantia porque não somos deuses. Não somos Deus. Só Deus tem essa certeza. Então, o convite para a reconciliação do próprio Deus por meio do profeta Joel é algo urgente e é algo que chama atenção porque ele diz: convertei-vos a mim. É necessário uma vida de intimidade com o próprio Deus. É necessário uma mudança de vida. É necessário afastar-se de toda a podridão, de toda a idolatria, de toda a embriaguez, para se voltar para Deus, para que ele possa usar de misericórdia para com o seu povo. É impossível ter uma vida restaurada sem uma vida de intimidade com Deus. É necessário que nós nos convertamos e ao Senhor. Não é nós nos convertermos às nossas convicções. Não é nós nos convencemos de que somos convertidos. Há uma necessidade de conversão e há uma necessidade de mudança de vida. E nada garante que você estando aqui na igreja hoje, você possa ser uma pessoa salva. Porque é totalmente possível ir ao templo, é totalmente possível oferecer o culto e estar distante de Deus. Inclusive, essa é a situação do povo aqui. Um povo que ia aos templos apenas por conta dos sacrifícios, que sacrificavam, mas sacrificavam de todas as formas, embriagados, bêbados, de uma forma totalmente oposta àquilo que Deus queria. Quem esteve aqui quando eu preguei a respeito de Malaquias, eu enfatizei um ponto que é o seguinte ponto: o culto precisa ser como Deus descreve na sua palavra. E o povo estava cultuando a Deus embriagados, adorando também a outros deuses. E é interessante que Deus chama a atenção e diz para que eles se convertam ao Senhor. E não somente isso. Observamos também com choro e com pranto. E é interessante que você olha hoje nos olhos das pessoas da igreja, dos membros das igrejas, e você não vê mais lágrimas nos olhos dos irmãos. Ah, Matheus, quer dizer agora que eu vou ter que chorar todos os dias? Não estou te convidando a ficar todos os dias chorando. Não é isso que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós choramos por N coisas fúteis. Nós choramos por paixões carnais. Nós choramos por percas materiais. Mas não choramos pelo nosso pecado. E o que Deus quer aqui é que o povo chore pelo seu pecado. O que Deus quer não é que nós choremos pela consequência do pecado. Não é quando você peca, a consequência vem e você, errei. Não é isso. Deus quer que o seu povo chore por conta do pecado. Deus quer que o seu povo odeie o pecado, odeie as trevas. Quem ama a luz não pode amar as trevas também. Há uma necessidade de fazer separação entre luz e trevas se realmente amamos a Deus. E é isso que o profeta Joel quer dizer para aquele povo. Há uma necessidade de conversão ao nosso Deus e há também uma necessidade de que vocês chorem, de que vocês lamentem, ó sacerdotes, de que vocês lamentem, povo de Deus, de que vocês se voltem e realmente lamentem por algo que realmente é importante. Você vê lágrimas nas pessoas por perca de namorados, você vê lágrimas por perca de talvez um emprego, por perca de tantas coisas, mas você não vê as pessoas chorarem mais por conta do pecado, talvez porque já se conformaram que o pecado é algo comum, algo aceitável diante de Deus. E é uma pena, pois não é. É o pecado aqui que fez o povo ser amaldiçoado. É o pecado aqui que fez o povo ser castigado. É o pecado que foi necessário que o Senhor Jesus fosse posto no madeiro como nosso substituto e morrer para que você e eu estivéssemos aqui nesta noite. O pecado é algo maligno, o pecado é algo pior que a própria morte. E precisamos nos arrepender. Precisamos chorar pelo pecado. Precisamos, de fato, entender que isso é algo que destrói as nossas vidas. E temos chorado por tantas coisas, mas já nos conformamos com o pecado habitando dentro de nós. E o profeta convida: chorem, lamentem, com pranto, de todo o coração, não com palavras, não tão somente com palavras. Essa deve ser a natureza daqueles que se voltam para Deus. É uma natureza que entende quem você é, do que você precisa. Eu quero dizer que você precisa de mais intimidade com Deus. Que eu preciso de mais intimidade com Deus. Eu quero dizer que precisamos chorar pelo pecado. Precisamos fazer distinção entre luz e trevas. Até quando viveremos com o pecado presente nas nossas vidas e não nos arrependeremos?
Eu quero dizer uma coisa para você, chegará o dia, porque você está convidando, no momento em que você vive em pecado, você convida para você uma coisa chamada o juízo de Deus, e esse juízo virá. Esse juízo virá, talvez fazendo com que você perca coisas, tirar coisa de você para que você se aproxime desse Deus. Porque às vezes Deus tira coisas de nós que se faz necessário para que a gente se aproxime desse Deus com toda a intimidade. É preciso chorarmos, é preciso nos arrependermos, é preciso nos convertermos ao Senhor. Não é apenas uma simples mudança, mas muitas vezes até mesmo um nascer de novo. Uma transformação por completa. Queria falar agora sobre a motivação desse arrependimento. Versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Mais uma vez a gente vê a ênfase da conversão. E mais uma vez a gente vê a ênfase a não rasgar as vestes. Era um costume da época. Era um costume daquele tempo. E hoje a gente poderia trocar isso por outras coisas. Às vezes pelo amor de palavras. Ah, Deus, eu te amo. Ah, Deus, isso, aquilo, outro. Mas o que Deus pede que façamos é que nós nos arrependamos de coração. Não que haja apenas um amar de palavras, um amar de teatro. Às vezes a gente faz um verdadeiro teatro quando dizemos que amamos a Deus. Uma vida de teatro, uma vida como os fariseus viviam. Uma vida que quando via uma pessoa ali, se colocava aqui na posição de oração. E o povo via, nossa, que homem de Deus. Mas na verdade não. Na verdade estava podre por dentro, na verdade estava distante de Deus, e havia uma necessidade de nascer de novo, uma necessidade de realmente rasgar o seu coração diante de Deus. Porque muitas vezes é isso. Dizemos que amamos a Deus com os nossos lábios, mas com o coração distante dele. E é preciso que voltemos ao Senhor. É preciso que nós nos convertemos ao Senhor. Essa era a necessidade a qual o profeta Joel convidava o povo. E tudo isso tinha uma finalidade. Mas ainda não chegamos lá. Verso 13. A motivação deve ser porque esse Deus é misericordioso, porque esse Deus é compassivo, grande em benignidade e se arrepende do mal. Queria destacar uma coisa interessante, porque aqui a palavra se arrepender, de fato, é se arrepender. Mas não é se arrepender da forma qual conhecemos. Porque às vezes a palavra se arrepender aparece na Bíblia, mas o seu original é entristecer. Mas aqui de fato é se arrepender, mas aqui é uma coisa chamada antropotipo, se não estiver enganado, que na verdade é a atribuição de um sentimento humano a Deus. Antropotipo, se não estiver enganado, essa é a classificação para esse tipo de coisa. Então aqui o que estava vendo não é que Deus estava mudando de mente, porque Deus é imutável. Isso refutaria o atributo de Deus da imutabilidade, mas não é bem isso. Esse se arrepender é que simplesmente quando o homem se arrepende, quando o homem muda as suas atitudes, essa atribuição faz com que Deus também mude a punição. Se o pecado traz o juízo, o arrependimento traz a bênção, traz a misericórdia, traz a graça. É como se fosse uma ação-reação, não é uma questão de mudança de mente, apenas uma atribuição de um sentimento que Joel utiliza aqui, que podemos chamar até mesmo de uma utilização poética que ele utiliza. Então, se um dia alguém chegar para você e dizer, Deus não é imutável, porque ele se entristece, ou melhor, ele se arrepende. Não é isso que o texto quer dizer. Mas voltando ao ponto principal, devemos nos arrepender não porque passamos por dificuldades, porque muitas vezes as pessoas vão a retiros espirituais, às vezes as pessoas enfrentam um estreito na sua vida, enfrentam muitas dificuldades, às vezes querem um sonho, mas não estão alcançando, e aí decidem entregar a sua vida ao Senhor apenas pela dificuldade a qual passam. E é interessante que aqui uma coisa fica clara. O voltar-se para Deus não deve ser algo egoísta. Não deve ser por algo que você sente, não deve ser por algo que você quer, não deve ser por algo que você precisa. Mas deve ser porque esse Deus é misericordioso, porque esse Deus é compassivo, cheio de benignidade, ou seja, a natureza dessa conversão é porque você entende quem Deus é.
Você deve adorá-lo por quem ele é, não apenas por aquilo que ele pode te dar. Por isso vemos hoje em dia muitas pessoas que um dia estiveram na igreja e hoje não estão mais. Porque um dia era um retiro espiritual, estava todo mundo na bênção, todo mundo pulando, o pastor, o responsável pela palavra, pregou uma mensagem inspiradora e o irmão, eu quero. Mas foi apenas por um motivo emocional, por um motivo imediato. Foi apenas, talvez até mesmo por um estreito, por uma dificuldade da vida. Essa não deve ser a motivação pela qual voltamos ao Senhor. A motivação certa deve ser o nosso pecado. Precisamos nos arrepender do nosso pecado. Precisamos nos converter de toda a iniquidade, de toda a maldade que existe dentro de nós e nos voltar porque entendemos quem esse Deus é. E que há uma necessidade de arrependimento para que possamos ser abençoados. Afinal de contas, por que tudo isso? Nesse profeta Joel é chamado também de profeta do Pentecostes. Porque é nesse livro, e nós inclusive lemos, que está a profecia do derramamento do Espírito Santo. Mas eu queria chamar a atenção da igreja para uma coisa. É muita cara de pau, é muita ousadia, é muita... Não sei nem a colocação que utilizar. A pessoa em pecado, a pessoa afastada de Deus, a pessoa vivendo uma vida totalmente distinta daquilo que Deus quer, pedir sobre ela, Senhor, vem com o teu Espírito sobre mim. É impossível receber o novo estando com odres velhos. É impossível receber o Espírito Santo, o derramar desse Espírito, vivendo uma vida de pecados. Interessante que... Vem tá uma bênção. Interessante que o versículo 28 diz o seguinte: e acontecerá depois. Depois de quê? Depois de tudo isso que nós lemos. Depois que o povo de Judá se arrependesse dos seus pecados. Depois que o povo de Judá pranteasse. Depois que o povo de Judá chorasse. Depois que o povo de Judá se convertesse dos seus maus caminhos. Depois que o povo de Judá entendesse qual era o seu estado atual, aí sim, finalmente, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. E eu queria dizer algo muito interessante, é que esse derramamento do Espírito não é apenas em pequenas porções. O derramar desse Espírito Santo é um derramar em grandes quantidades. São como torrentes, são como chuvas. É como o Senhor Jesus disse, todo aquele que crê em mim, dele fluirá rios. E aí a Bíblia abre o negocinho lá que eu não... Parece um parêntese, mas eu acabo de esquecer o nome, e diz... E ele falava a respeito do Espírito Santo. Ou seja, aquele que crê, aquele que se volta, aquele que entende, ele receberá do Senhor de uma forma como os rios fluem, como as torrentes vêm, não apenas em pequenas porções, ele receberá de forma abundante o derramar desse Espírito Santo. E eu queria dizer para você que o derramar desse Espírito Santo não apenas está limitado a alguns. O derramar desse Espírito Santo não ficou apenas lá em Pentecostes. Inclusive essa é a maior dificuldade da igreja atualmente. A igreja vive como se o Espírito Santo não existisse mais. O Senhor Jesus disse, eu vou, mas eu envio outro. Ou seja, um igual. E ele está aqui no meio de nós nesta noite. E eu quero dizer para você que o derramar dele está disponível para você e para mim. Observe que o Espírito Santo foi derramado. E antes de ser derramado, a igreja estava presa, estava com medo, estava trancada. Mas quando esse Espírito Santo é derramado em Atos capítulo 2, a igreja sai e quem estava com medo agora está sendo perseguido por falta de medo. Olha só que coisa, quem antes não tinha coragem, agora tem ousadia e intrepidez para anunciar o Evangelho. Foram perseguidos, foram caluniados, foram açoitados, mas hoje são inspirações para nós, os apóstolos. São homens de Deus que marcaram o seu tempo. Porque quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, absolutamente nada pode impedir o seu crescimento. Não importa se os reis, não importa se os governadores daquela época perseguiram a igreja. É interessante que quando o Espírito Santo é derramado, os apóstolos vão e saem. E na primeira mensagem do apóstolo Pedro, é convertidas mais de 3.000 almas para o Senhor. A ausência do Espírito Santo nos dias de hoje na igreja é o principal problema. É o principal problema. A igreja vive como se o Espírito Santo não existisse mais. Mas aqui nós temos uma
promessa sublime de Deus. Se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, aquele que nos ouve, ele nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, irá nos curar, derramará sobre nós o seu Espírito, não em pequenas porções, mas de forma abundante, irá te dar ousadia, irá te dar coragem, irá te dar intrepidez para você anunciar essa palavra, irá te dar intrepidez para que você seja cheio de amor, cheio de longanimidade, cheio de benignidade, cheio de vontade no seu coração de dar testemunho a respeito desse Deus. Mas a questão é, até quando viveremos como se o Espírito Santo não existisse? O nosso problema como igreja não é econômico. O nosso problema como igreja não é falta de instrumentos. O nosso problema como igreja é viver como se o Espírito Santo não existisse. O nosso problema muitas vezes é até mesmo viver uma vida cheia de pecados. E não nos convertemos e não nos arrependemos. E isso nos impede de recebermos o novo de Deus. Não dá para receber um vinho novo com odres velhos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E você precisa buscar um novo modelo de viver. E esse modelo é semelhante ao de Cristo. É um modelo que ama, é um modelo que perdoa, é um modelo que põe acima dos seus interesses, os interesses do próximo. É uma vida totalmente transformada. O derramar desse Espírito vem com abundância e vem de forma segura. É uma promessa segura que já se cumpriu em Atos capítulo 2, e não ficou restrita apenas a Atos capítulo 2, você também pode receber. Mas uma outra coisa é que não há nada que possamos fazer para que recebamos avivamento. Queria falar sobre isso porque hoje em dia a gente tem aí, lamentavelmente, o culto do avivamento, né? O culto do poder. E é interessante que aqui, Joel, você fugiu aqui. Eu derramarei o meu espírito. Mas o homem insiste em achar que se ele botar num culto, o culto do avivamento, o culto do poder, vai ser exatamente naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquele instante, que esse avivamento virá, que esse poder virá. Sabe, é Deus quem dá o avivamento. É Deus quem derrama o seu espírito. Se couber a ele soprar no dia que o irmão fez o culto do avivamento, amém. Mas não é assim que obtemos avivamento. É como se o homem impusesse uma situação a Deus. E isso me traz à memória o que um dos irmãos aqui na Consciência Cristã recentemente disse. É interessante. Deus criou os astros, criou as estrelas, criou todas as coisas, é onipotente, é soberano, mas o homem tem a audácia, a ousadia de dizer: eu decreto, eu determino. E a pergunta é: quem é o homem para dizer diante de um Deus que tem todo o poder: eu decreto, eu determino? Então, essa promessa vem do próprio Deus. Essa promessa é de Deus. Não está limitada apenas àqueles dias. Está para todos nós. E infinitamente, como Paulo enfatiza em Efésios capítulo 3, versículo 20. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele pode nos dar. Ele pode nos dar. Precisamos nos converter. Precisamos fazer como está escrito em Crônicas capítulo 7, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Orar, se humilhar, se converter dos nossos maus caminhos, e Ele nos ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra. É isso que tem nos faltado. E sem isso, sem esse pré-requisito determinante, não há como o Espírito ser derramado sobre a igreja. É interessante que essa conversão, o profeta Joel, ele estava todo o tempo diante de Deus e fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas é interessante que Deus não se satisfaz apenas com a volta de um único homem. O povo todo pecou, o povo todo tem que voltar. Não era apenas a volta de um e de outro, era a volta de todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito aqui em Joel capítulo 2, verso 32. Quem invocar será salvo. Deus quer que todo o povo volte. E Deus quer nos dias de hoje que toda a igreja volte. Talvez o fato de não crescermos seja a ausência do Espírito Santo. Seja a ausência de poder nos dias de hoje. Seja uma igreja seca. Uma igreja que está apenas ligada a métodos humanos. Apenas a rituais
que são mecânicos, que são, como diz aquela música, bonecos de plástico, apenas práticas religiosas. Não crescemos em poder, não crescemos em graça. Mas aqui está escrito, eu derramarei o meu espírito. Eu queria dizer para você que essa promessa foi uma promessa abrangente para aquele tempo, e hoje é algo que se cumpriu, e é abrangente para todos nós. Vejamos. Glória a Deus. Primeira coisa, a quebra do preconceito sexual. Melhor, a quebra do preconceito racial primeiro. E derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Observe que não há restrições, não há divisões, não há separações. Esse espírito, ele irá derramar o seu espírito sobre toda a carne. Não foi uma promessa dita apenas para o povo de Judá e para o povo de Israel. Foi uma promessa que seria derramada para todo o povo, embora o povo de Israel e o povo de Judá estivessem também inclusos. Essa promessa vem também para os gentios, embora o judeu seja o povo escolhido de Deus. Essa promessa ela também vem para mim e para você. Foi para o povo de Samaria, porque esse Espírito ele está disposto a quebrar todas as barreiras que impedem com que o homem seja cheio desse Espírito. O Senhor Jesus fez questão. Não era necessário, normalmente, humanamente falando, passar por Samaria. A Bíblia enfatiza que lhe era necessário. Era necessário para Jesus passar por Samaria, para que pudesse ter um encontro com aquela mulher cujos os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, para restituir a comunhão, foi necessário que Jesus passasse por lá, pregasse o evangelho, desse testemunho a respeito de si mesmo, e aquela mulher fosse e falasse a respeito dele para outros samaritanos. Então esse Espírito Santo, ele quebra o preconceito racial. Essa promessa vem sobre negros, vem sobre brancos, vem sobre pardos. Essa promessa vem sobre todos. Essa promessa vem para mim, essa promessa vem para você. O que cabe a nós é buscarmos essa promessa em Cristo Jesus. É buscarmos essa promessa no Senhor. Em segundo lugar, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ou seja, a quebra do preconceito sexual. Não há espaço para a marginalização dentro da igreja. Não há espaço para discriminalização dentro da igreja. Não importa se é mulher, não importa se é homem. Recebe também. Recebe todos. Em Atos dos Apóstolos, quando esse Espírito veio, do dia de Pentecostes, haviam também mulheres naquele lugar e também ficou cheia do Espírito Santo. É para todos. É uma promessa abrangente. Homens e mulheres são usadas. As mulheres podem sim falar em nome do Senhor. As mulheres podem profetizar em nome do Senhor. Acredito que em Atos dos Apóstolos, não lembro agora o capítulo, vi uma referência a falar a respeito de que, acredito que sobrinhas de um diácono profetizaram em nome do Senhor em Atos dos Apóstolos. Então você que é mulher, você também está apta para receber. Você que é homem, também está apto para receber essa promessa, esse derramar do Espírito. Em segundo lugar, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. A quebra do preconceito etário. Não interessa a idade. Não interessa a idade. O mais velho recebe também esse Espírito Santo. O mais velho recebe também o derramar desse Espírito. O mais jovem também recebe. Não interessa se o jovem tem menos sabedoria. Não interessa se o jovem tem mais vigor. Ele dá sabedoria ao jovem. Ele dá vigor ao mais velho. E todos são usados aptamente iguais para a glória de Deus. E recebem também esse Espírito. Todos estão aptos, todos estão prontos. Essa promessa, ela é abrangente. E ela é para mim e para você. A questão é até quando viveremos sem sinais. E achamos que, não, os sinais ficaram lá com os apóstolos. As línguas ficaram para lá. As profecias ficaram por lá. Mas esse não é o problema. Ele foi e nos enviou outro. O mesmo, com o mesmo poder, com a mesma soberania. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, que inclusive habita não só nesse lugar, mas dentro de você.
E se você buscá-lo, você pode receber esse poder também. Você pode receber o fruto do Espírito com as suas virtudes. Você pode receber os dons espirituais. E aí, às vezes, nós nos questionamos: onde é que estão as curas? Onde é que estão os prodígios? Onde estão as maravilhas? A igreja está seca, a igreja não tem mais poder. E eu que estou aqui também faço parte disso. Não estou ausente disso, não. Há uma necessidade que a igreja busque esse derramar do Espírito. Não impondo, como falei anteriormente. Não botando uma placa ali, o culto do derramar. Não é isso. Mas buscando todos os dias, se arrependendo dos seus maus caminhos, convertendo-se de todo o mal e buscando esse Senhor. Se colocando à disposição dele, apto para que ele use a sua vida. Não importa quem você seja, não importa o seu sexo, não importa se você é rico ou pobre. Aqui também diz que o Espírito será derramado até mesmo entre os servos e as servas. Todos receberão, o pobre, o rico, o branco, o negro, a mulher, o homem, não interessa quem você é. Uma coisa eu sei, você está apto para receber também o Espírito do Senhor e de forma grande, e de forma que não há limites, de forma incalculável. Estamos prontos para receber, mas a questão é até quando viveremos como se o Espírito Santo não existisse mais. Isso é muito interessante, porque você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai ver Paulo operando os milagres, fazendo as maravilhas, mas Paulo era apenas um canal. Embora muito sábio, embora muito inteligente, não importa quem ele era. A promessa vem também sobre o analfabeto. Ela vem sobre o mais sábio. Não interessa quem você seja. Não interessa qual é o seu status. Não importa. O único fator que fazia toda a diferença na vida do apóstolo Paulo era o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, fazia muitos prodígios e muitas maravilhas. Queria finalizar. Cadê? Aleluia. Está aqui. O Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, ele mostra intervenções de Deus. Tanto para salvar, como para julgar. Versículo 30, 31 e 32 diz: Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia do Senhor é uma das ênfases que o profeta Joel utiliza também para que o povo se arrependa. Ele fala com ênfase desse dia do Senhor e ele fala dele especificamente 5 vezes. 5 vezes para falar do dia do juízo. 5 vezes para falar do grande dia, do dia da vinda do Senhor, do dia onde Deus julgará as nações. Então o versículo 32 diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é por meio de obras, não é por meio de méritos humanos, mas é por meio daquele que invoca o nome do Senhor. Ou seja, é por fé, é por graça. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a pergunta é: como estaremos quando chegar o grande e terrível dia do Senhor? Isso é uma preocupação. Isso é uma preocupação porque muitas vezes a gente tem vivido como se esse dia nunca fosse chegar. É como nós muitas vezes vivemos em relação ao amanhã. A gente está de mal com o irmão, inclusive achando que está cultuando a Deus, vindo aos cultos. Não, tudo bem, tudo na bênção. Mas é interessante que se não amamos o nosso irmão, não amamos a Deus. É interessante que a gente vive em pecado e acha que apenas os dias vão passando e nunca chegará esse dia. O profeta Joel teve essa visão a respeito desses fenômenos naturais, assim como João teve também na ilha de Patmos, e ele escreve isso em Apocalipse. A questão é como a igreja estará para esse dia. Não sabemos quando esse dia chegará. Não sabemos quando ele virá. Ele mesmo disse, nem eu mesmo sei, apenas o Pai. Ele nos instrui para que nós oremos e vigiemos, para que a gente possa mudar as nossas atitudes. Há uma necessidade que a igreja se converta gravemente. Por isso essa mensagem é tão urgente, por isso essa mensagem ela é tão atual. Por isso esses profetas menores são tão atuais com suas mensagens. Porque embora foram escritas há mais de 2.500 anos,
Eu estou falando aqui hoje, é uma realidade da igreja. É uma realidade das famílias. É uma realidade dos indivíduos que se dizem de Cristo. Aqui o que muda é apenas o contexto de que o Espírito ainda não havia sido derramado e era tão somente uma promessa. Para nós essa promessa já foi cumprida. E a questão é onde nós estamos. A Bíblia deixa clara que para todo aquele que está em Cristo Jesus, como o Hayat leu aqui no começo, nenhuma condenação há. Mas a Bíblia também deixa claro que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, afastados da glória de Deus. Há uma necessidade de que reconheçamos esse amor. Há uma necessidade de que a gente se converta verdadeiramente. Há uma necessidade de que a gente mude a nossa maneira de viver. Porque até quando você vai dizer para si mesmo: amanhã eu irei ler a Bíblia, amanhã eu irei orar, amanhã eu vou mudar as minhas atitudes, e amanhã, e talvez chegue esse grande dia, esse grande e terrível dia do Senhor. E hoje nós temos o sangue que foi derramado, e o salário do pecado que é a morte, e você não morre quando você peca, e talvez você se pergunta: não tem nada demais. Por isso você se acostumou com isso. Mas haverá de chegar esse grande e terrível dia do Senhor, onde Ele poderá usar de juízo, onde Ele poderá usar de justiça, e aquele que não estiver nele será julgado, será condenado, será destituído. Isso daqui que nós estamos falando sobre o dia do Senhor, nada mais é do que uma passagem para a eternidade. Ou uma eternidade afastado para sempre de Deus, ou uma eternidade para sempre com Ele. E o que vai determinar se você vai estar com Ele ou não, é se você estará em Cristo Jesus, quando esse grande e terrível dia chegar. Até quando você viverá afastado desse Deus? O que você espera para voltar para esse Deus? Como li no versículo 12, ainda assim, agora mesmo, é agora, não é amanhã, não é daqui a alguns minutos, não é daqui a algumas horas, é hoje. Essa pode ser a sua última oportunidade, a sua última chance. E eu não estou aqui, como diria minha mãe, agorando sua vida. É porque isso é uma realidade. Pode acontecer. E a Bíblia deixa claro que aquele que morreu nos amou. E Deus provou o seu amor por nós, tendo Cristo morrido, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos tirou de trevas e nos trouxe para a luz. Essa é a oportunidade que o Senhor te dá nesta noite. Essa é a oportunidade que o Senhor te dá de se converter finalmente dos seus maus caminhos, de se reconciliar com Ele. Talvez você seja uma pessoa próspera materialmente falando, mas talvez Deus tenha te entregado aos teus delitos e pecados. Existe também essa possibilidade e Paulo fala a respeito dela. Às vezes o indivíduo acha que por ter uma vida próspera materialmente, por ter uma vida aparentemente abundante, quando se diz respeito a questões financeiras, ele acha que está tudo bem. Não, Deus está me abençoando, Deus está mandando isso para mim, mas talvez Deus tenha te entregado aos teus desejos, aos teus delitos, à tua maneira de viver, aos teus pecados, para que agora você tome as suas decisões. Não, você quer viver assim, afastado de mim, pronto. Tome as rédeas da sua vida e faça agora como você bem entender. E eu quero dizer para você que isso te levará a um lugar, a um precipício, do qual não haverá mais volta. Todo aquele que vive em pecado, meu irmão, todo aquele que vive em pecado, a consequência dele é chamar para si o juízo divino. Um juízo que vem e vem sem demora. E vem sem demora. E vem para punir. Vem para disciplinar. Porque Deus não disciplina porque Deus não gosta, Deus não ama. Pelo contrário, Deus disciplina porque Deus ama. Deus disciplina porque Ele é como um pai que ama o seu filho. Quando o seu filho erra, o que é que você faz? Não, filho, parabéns. Esse é o caminho. Você vai discipliná-lo. Você vai mostrar, você não deve fazer isso. Porque se você fizer isso, isso te levará para isso. E o fim será de perdição. É isso que o Senhor, por meio da sua palavra, nos mostra. E mais uma vez, misericordiosamente, te dá a oportunidade de ouvir esta palavra. E eu queria convidar o pastor Tiziano nesta noite. Se coloque de pé.
se tem uma coisa